Olá, minha gente. Então, veja só, dando continuidade aí ao nosso conteúdo de sistemas lineares, hoje nós vamos, na quinta aula, analisar a relação entre sistemas lineares e matrizes. Será que existe essa relação? Tá certo? E a gente também vai propor aí um modelo de classificação dos sistemas lineares. Ou seja, será que a gente pode classificar os sistemas lineares? O que é que torna um sistema linear diferente do outro? Ou seja, é possível classificar os sistemas lineares? É sim, tá certo? Essa aula, basicamente, a gente vai discutir dois tópicos, bem rapidamente, uma teoria bem rápida, que é o seguinte: a relação entre sistemas lineares e matrizes e a classificação dos sistemas lineares, tá certo? Vamos lá? Então, como eu falei, nosso primeiro tópico é matrizes associadas a um sistema linear. Ok? Bom, como é que a gente relaciona, ou se é possível relacionar um sistema linear a matrizes? Bom, pessoal, basicamente, se a gente tem um sistema linear, a gente pode pegar esse sistema linear e dele extrair três matrizes, tá certo? E essas três matrizes a gente pode relacionar a partir de uma operação com matrizes, tá certo? Aqui, ó, a matriz A multiplicada pela matriz X, que vai dar igual a matriz B, ok? Isso aqui nós chamamos de equação matricial. Beleza? Bom, então, primeiramente a gente precisa saber quem será essa matriz A, no sistema aqui, quem será a matriz X também no sistema, e quem será a matriz B. Ou seja, como é que será formada a matriz A partir do sistema, como é que será formada a matriz X a partir do sistema, e do mesmo modo, como é que será formada a matriz B. Okay? Primeiramente, vamos lá. Quem será essa matriz A? Então, perceba o seguinte: olha, a matriz A ela é formada pelos elementos -3, 2, 1 e 3. Então, onde é que vem esses elementos? Perceba que esses elementos eles vêm exatamente, olha, dos coeficientes do sistema linear. Então, -3, olha aqui o -3, 2, olha aqui o 2, olha, 1 e 3, olha aqui 1 e 3. Tá certo? Então, a gente pega os coeficientes do sistema linear. Com esses coeficientes, a gente monta uma matriz. Ok? Então, essa matriz, evidentemente, ela vai ser chamada de matriz dos coeficientes. Tá certo? Então, a primeira matriz aí, ela é a matriz dos coeficientes, a matriz A. Certo? Beleza? Quem será a matriz X? Bom, eu acho que todo mundo já suspeitava, que a matriz X tem alguma relação com as incógnitas, e evidentemente, tá certo? Então, a matriz X ela é a matriz das incógnitas, tá certo? Beleza? Então, a matriz X ela é uma matriz formada pelas incógnitas do sistema. Quem são as incógnitas do sistema? X e Y. Ok? Então, a gente pega esse X e Y e monta sempre uma matriz coluna, tá certo? Então, cuidado aí, essa matriz das incógnitas não vai ser uma matriz com outro formato, não. Ela tem que ser sempre uma matriz coluna, tá certo, pessoal? Isso é em decorrência daquela condição de existência da multiplicação entre matrizes. Porque perceba que a matriz A, olha, está multiplicando a matriz X. Então, nem sempre a multiplicação de matriz ela é possível. Então, essa matriz X aqui, ela tem que se apresentar como sendo uma matriz coluna. Da mesma forma, olha a matriz B, como vocês podem suspeitar, ok? A matriz B ela é formada pelos termos independentes do sistema, certo? Então, a matriz B é a matriz dos termos independentes, E como a gente pode perceber, a matriz B também é uma matriz coluna, ok? Então, o seguinte, para que seja possível essa equação matricial, tanto a matriz X como a matriz B tem que ser evidentemente matrizes coluna, certo? Bom, então é o seguinte, veja só, se a gente substituir, os nomes das matrizes, porque o que eu tenho aqui são os nomes, não é isso? Nessa equação matricial, efetivamente pelas matrizes, o que é que nós vamos ter? Seguinte, então veja só, eu tenho aqui a equação matricial, a matriz A multiplicada pela matriz X, vai ser igual a matriz B, certo? Bom, só trazendo aqui do lado para a gente não esquecer, a matriz A é essa, a matriz X é essa aqui, e a matriz B é essa outra, tá certo? Então, se a gente substituir, olha, para cá vai vir a matriz A, ok? Sinal de vezes,
Então aqui vai vir a matriz X, certo? Igual, né? E aqui vai vir, evidentemente, a matriz B. Ok? Bom, então quando eu substituo os nomes das matrizes pelas matrizes de fato, certo? Então a gente tem aqui essa equação matricial. Ok? Bom, aí veja só. Esse sistema, pessoal, essa equação matricial, ela é, na verdade, uma outra maneira da gente escrever um sistema linear, certo? Na maior parte das vezes, os sistemas lineares, eles são apresentados assim, ó, uma chave, não é? Com as equações, tá certo? Mas a gente pode também, e aparece com relativa frequência, um sistema linear escrito na forma de uma equação matricial. Então você pode ter que conhecer isso aqui, ó, porque isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que isso. Essa equação matricial veio desse sistema linear. Então, tanto essa equação matricial quanto esse sistema linear, eles representam a mesma coisa, tá certo? Só que, na maior parte das vezes, ele aparece assim, mas ele também pode aparecer assim. Inclusive, no livro tem exercícios, né, onde os sistemas lineares aparecem dessa maneira. E você tem que saber que isso aqui é, na verdade, um sistema linear, escrito de outra maneira, tá certo? Só para, evidentemente, que você não precisa fazer isso nos exercícios, mas por desencargo de consciência, eu vou fazer essa verificação para você ver que quando a gente resolve essa equação matricial, não é? Quando a gente desenvolve, melhor dizendo, a gente volta para cá, olha, volta para o sistema. Então, veja só, olha, eu tenho aqui a equação matricial, não é? E a gente vai, primeiramente, multiplicar essa matriz aqui, ok? Que é a matriz A. A gente vai aqui multiplicar por essa outra matriz, que é a matriz X, certo? Então, se a gente fizer a multiplicação, eu sei que multiplicação de matrizes é linha por coluna, então fica menos 3 vezes x, mais 2 vezes y. Olha aqui, menos 3 vezes x, mais 2 vezes y. Tá certo? Aí essa linha de baixo, pela mesma coluna. Não é? Então, 1 vezes x, mais 3 vezes y. Então, 1x mais 3y. Tá certo? Então, perceba o seguinte. Essas três matrizes aqui, ó, deram origem agora a duas matrizes. O que eu tenho agora é uma igualdade de matrizes. Né? A igualdade de matrizes diz o seguinte. Diz que na igualdade de matriz os elementos correspondentes são iguais. Né? Então, se isso é verdade, menos 3x mais 2y tem que ser igual a 16. Certo? Então, com isso, ó, a gente escreve a primeira equação do sistema. Menos 3x mais 2y é igual a 16. Menos 3x mais 2y é igual a 16. Tá certo? Aí depois, x mais 3y igual a 13. X mais 3y igual a 13. Então perceba que isso aqui, ó, é exatamente igual a isso. Tá certo? Tá vendo aí? Então se a gente desenvolve a equação matricial, a gente volta para o sistema que deu origem à equação matricial. Tá certo? Então isso é só para você perceber. Um sistema pode aparecer assim, não é? Da forma tradicional, com aquela chave que prende as duas equações, não é? Ou um sistema pode aparecer assim na forma de uma equação matricial, tá certo? Beleza, então vamos lá. Próximo tópico aí, classificação de um sistema linear. Não é? Então, o que seria a classificação de um sistema linear? Qual é o critério que a gente utiliza para classificar um sistema? Será que é o número de equações? Não sei, veja só. O critério que se utiliza para classificar os sistemas lineares é, na verdade, o número de soluções, certo? Como assim, professor? Não é muito difícil, não? Um sistema linear não tem... Cada sistema não vai ter uma solução diferente, ou não sei. Então, veja só, é assim, pessoal. Em termos de soluções, um sistema linear, ele apresenta três características, tá certo? Ou ele pode ter uma única solução, tá certo? Ou ele pode ter infinitas soluções, ou ele pode ter nenhuma solução, ou seja, não ter solução. Então, um sistema linear, com relação às soluções, ao número de soluções, ele só apresenta essas três características. Ou ele pode ter uma solução só, ou ele pode ter infinitas, ou ele pode não ter solução, tá certo? O que eu estou dizendo é o seguinte, não existe sistema linear, por exemplo, que tenha duas soluções, tá certo? Ou ele tem uma, ou ele tem infinitas. Ele não pode ter duas soluções somente, ele não pode ter três soluções somente, tá certo? Então é o seguinte,
Como eu falei, ó, com relação ao número de soluções, um sistema linear pode ter uma solução, pode ter infinitas, ou pode ter nenhuma solução, tá certo? Então, veja só. No primeiro caso aqui, quando o sistema tem uma solução, ou quando ele tem infinitas soluções, o sistema, na verdade, ele tem solução, não é? No caso, ele tem ou uma ou infinitas, mas ele tem solução. Então, o conjunto dessas ideias aí vai permitir a gente classificar um sistema linear, tá certo? Então, como é essa classificação? É o seguinte, ó, sistema linear. Então, a primeira classificação é se o sistema tem solução ou se o sistema não tem solução, tá certo? Se o sistema tem solução, ele é chamado de sistema linear possível, ou seja, é possível de ser resolvido, ok? Se o sistema linear não tem solução, ele é chamado de sistema linear impossível, evidentemente, né? Um antônimo, tá certo? Então, nós chamamos de SI, ok? Então, o sistema linear possível é o que tem solução, sistema linear impossível é o que não tem solução, tá certo? Só que esses sistemas lineares que são possíveis, que têm solução, eles podem ter, como a gente viu, uma única solução, não é? Ou eles podem ter infinitas. Como eu falei, os sistemas lineares que têm solução, que são possíveis, eles podem ter uma única solução, são chamados de sistemas lineares, sistema linear possível e determinado, não é? O famoso SPD, ou seja, esse tipo de sistema ele tem apenas uma única solução, tá certo? Ou seja, sistema linear possível e determinado, ou seja, além de ser possível, ou seja, de poder ser resolvido, a sua solução a gente pode determinar, ok? Ou seja, ele tem uma única solução, beleza? Então esse é o chamado de SPD. Ou você pode ter um sistema linear possível e indeterminado, tá certo? Ou seja, o sistema linear é possível, ele pode ser resolvido, mas a quantidade de soluções é indeterminada. Eu não posso encontrar todas as soluções, tá certo? Eu posso encontrar uma solução genérica, mas todas não. Então, nós chamamos aí de sistema linear possível e indeterminado, o famoso SPI, tá certo? Então, a gente trabalha muito com essas siglas aí. Quando você vê o seguinte, um sistema linear SI é porque ele não pode ser resolvido, é um sistema linear impossível. Quando a gente vê um sistema SPD, além de ser possível de ser resolvido, esse sistema tem apenas uma única solução, tá certo? E o sistema SPI, ele tem solução, mas ele é indeterminado, ele tem infinitas soluções, tá certo? Na maior parte das vezes, a gente trabalha com esse sistema aqui SPD. Inclusive os sistemas que vocês resolveram lá no ensino fundamental, né? Que os sistemas de equações de primeiro grau, todos eram SPD, ok? Ou seja, o sistema possível e determinado, aquele que tem apenas uma única solução, beleza? Então nós vamos fazer isso na prática, tá certo? Então, uma das maneiras da gente classificar um sistema linear é representá-lo geometricamente, tá certo? Ou seja, a gente já sabe que sistemas lineares, quando representados no plano cartesiano, eles dão origem a retas, não é? Então, o comportamento dessas retas vai dizer exatamente qual o tipo de classificação, tá certo? A gente vai ver aqui e vai comparar. Então, beleza, veja só. A gente pega a primeira equação, não é aquele método tradicional, a gente pega a primeira equação, monta aquela tabelinha de x, y e xy, atribui valores para x, o zero é sempre bom porque zero cancela na multiplicação, não é? Então, mais y a gente tem que calcular, tá certo? Então, é o seguinte, eu escolhi aqui para x o valor 0 e o valor 1, tá certo? Primeiramente, a gente vai substituir o x por 0, então vai ficar o seguinte, 2 vezes 0 mais y igual a menos 1. Então, 2 vezes 0 dá 0, 0 mais y igual a menos 1. Estou repetindo aqui, não é? Mas não era necessário. Ok? Então, y é igual a menos 1. Cancelando esse 0, fica y igual a menos 1. Tá certo? Esse menos 1 vem para cá. Não é? Aí eu tenho um par ordenado 0 e menos 1. Ok? Então, 0 e menos 1. Beleza, então veja só. Agora eu irei substituir o x, fazer a mesma conta, e irei substituir o x por 1. Então, é o seguinte. Então, no lugar do x vai aparecer 1, 2 vezes 1 é 2. Não é? Então, fica 2 mais y igual a menos 1.
Se eu pegar esse 2 e escrever do outro lado, fica menos 2. Então eu vou ter y igual a menos 3. Então aqui, ó, substituo aqui menos 3. Aí eu tenho um par ordenado 1 e menos 3. Não é? Só lembrando, por que a gente faz isso? Porque esses pares ordenados, no plano cartesiano, eles vão dar origem a pontos, tá certo? E a geometria euclidiana diz que é necessário apenas 2 pontos. Eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui, não é? Tem um ponto aqui e um ponto aqui. Se eu traçar uma reta ligando esses 2 pontos, tá certo? Aí eu tenho a reta. Então é necessário apenas 2 pontos para a gente determinar uma reta, tá certo? Bom, agora vamos trabalhar com a segunda equação, tá certo? Menos 3x menos 2y igual a 5. Não é? Por que com a segunda equação, professor? Porque a primeira equação dá origem a uma reta, a segunda equação dá origem a uma segunda reta. O comportamento dessas retas no plano cartesiano vai dizer se o sistema é SPD, SPI ou SI, tá certo? Então vamos lá. Então é o seguinte, aquela tabelinha e tal, né? Então escolher valores para x, tá certo? Escolher valores para y. Aliás, escolher valores para x e calcular os valores para y, tá certo? Primeiramente 0, 0 é um número muito bom, não é? Porque cancela as multiplicações. Então menos 3 vezes 0, tá certo? Então fica 0, menos 3 vezes 0 dá 0. Menos 2y igual a 5, tá certo? Passando esse menos 2 aqui para baixo, eu vou ter y igual a menos 5 meios, tá certo? Vai ficar assim mesmo, ok? Eu poderia dividir e dar menos 2,5, né? Porque 5 dividido por 2 dá 2,5, menos 5 dividido por 2 dá menos 2,5, ok? Mas eu vou deixar assim mesmo, tá certo? Então eu tenho aqui o primeiro par ordenado, que é 0 e menos 5 meios, ok? Beleza? Então agora x vai ser igual a 1, não é? Então a gente vai substituir, fazer as continhas aqui, ó. Vai dar menos 3, tá certo? Esse menos 3 eu escrevo aqui, vai dar 8, não é? Vai ficar 5 mais 3. Evidentemente, como eu adiantei, dá 8. E 8 dividido por menos 2, eu tenho que y é menos 4. Esse menos 4 eu vou trazer para cá, não é? Então eu tenho aí o segundo ponto, o segundo par ordenado, que é 1 e menos 4. Tá certo? Beleza, não é? O que é que eu vou fazer com tudo isso? Só para a gente não esquecer, olha, veja só. A gente vai pegar exatamente esses pares ordenados e vai localizar no plano cartesiano, tá certo? Então aqui só, eu sei que a gente esqueceu, mas eu estou trazendo aqui, olha, na primeira equação a gente encontrou os pares ordenados 0 e menos 1, 1 e menos 3. Né? Na segunda equação a gente encontrou os pares ordenados 0 e menos 5 meios e 1 e menos 4, tá certo? O que é que nós iremos fazer? Iremos localizar isso no plano cartesiano, tá certo? Então qual é o primeiro ponto aqui? 0 e menos 1, ou seja, uma reta passando por 0 em x, aqui ó, retinha aqui vermelha, tá certo? Passando por 0 em x, não é? Lembre-se que 0 em x é exatamente em cima do eixo y, ok? E menos 1 no y, menos 1 no y é aqui, ó. Então, tá vendo aqui? No encontro dessas duas retas, a gente vai marcar um ponto, não é? Tá certo? Esse ponto vai servir de suporte para a gente traçar a reta da equação, ok? Segundo ponto da primeira equação, 1 e menos 3. Uma reta passando por 1 em x vai ser aqui, ok? E outra reta passando por menos 3 em y vai ser aqui, ó. Ponto de encontro das duas retas é aqui, tá certo? Então, beleza, aqui ó, eu tenho os dois pontos suportes, né, para a gente traçar a reta da primeira equação, ok? Tá percebendo? Então, a primeira equação é representada no plano cartesiano por essa reta aqui, tá certo? Então, eu não preciso mais dessas retas suporte nem dos dois pontos, vou apagá-los, né? Apaguei. E agora vou traçar a reta da segunda equação, certo? O primeiro ponto é 0 e menos 5 meios, então 0 no x é onde eu estava mesmo, né? Aqui, ó, como eu já mostrei para vocês. E menos 5 meios é menos 2,5. Menos 2,5 é aqui, ó, entre menos 2 e menos 3, né? Exatamente aqui, ok? Tá vendo aqui? Então essas duas retas vermelhinhas aqui fininhas se encontram aqui. Então a gente vai marcar um ponto aqui, tá certo? Que vai servir de suporte para a gente traçar a reta da segunda equação, né?
Segundo ponto é 1 e menos 4. 1 no x, menos 4 em y. 1 em x, menos 4 em y. O ponto de encontro das duas retas, suporte é aqui. Então aqui a gente marca um ponto, não é? Desses dois pontos vão servir de suporte para a gente traçar a reta da segunda equação, tá certo? Agora eu posso apagar essas retas e esses pontos suportes, tá certo? Aí eu tenho aqui o seguinte, não é? Eu tenho a primeira equação, olha, que é representada por essa reta vermelha. Eu tenho a segunda equação, que é representada por essa reta azul, tá certo? Perceba que as duas retas se encontram em um ponto, não é? O ponto é exatamente aqui, ó. Vou colocar um ponto aqui preto para a gente ver, tá certo? Então perceba o seguinte: quais são as coordenadas desse ponto? 3 e menos 7, não é? Se eu projetar aqui no eixo x, vem para o 3. Se eu projetar no eixo y, vem para o menos 7. Então, as coordenadas desse ponto é 3 e menos 7, ou seja, que é exatamente a solução do sistema, tá certo? Então, esse sistema, ele é o quê? Qual é a classificação dele? Ele é um sistema possível e determinado. Como é que eu sei, professor? Macete, bem simples. Toda vez que as retas se cruzarem em um ponto, não é? O sistema vai ser SPD. Logo, se as retas não se cruzarem, não é? O sistema vai ser SI, ou seja, não vai ter solução. Tá certo? Então perceba que as retas se cruzam em um ponto. Esse ponto é exatamente, olha, a solução do sistema. E o sistema, evidentemente que as retas só se cruzam em um ponto, ou seja, o sistema só tem uma solução. Não é? Se só tem uma solução, é possível e determinado, que é o famoso SPD. Tá certo? Vamos lá para outro exemplo, tá certo? Eu tenho aqui o seguinte: o sistema agora formado pelas equações 4x mais 3y igual a 1, 12x mais 9y igual a 3, tá certo? A gente vai fazer a mesma coisa, não é? Ou seja, trabalhar primeiro com a primeira equação, escolher valores para x e calcular os valores de y. Primeiramente eu escolhi x igual a 1. Então aqui é o seguinte, eu vou substituir. Vai ficar 4 vezes 1, 4 vezes 1, né? Aí vai dar 4, mais 3y, estou repetindo. Se eu pegar esse 4 e escrever aqui, fica negativo. Então vai dar 1 menos 4 dá menos 3. Esse 3 passa dividindo, fica menos 3 dividido por 3, que vai dar menos 1. Esse menos 1 joga para cá, não é? Então eu tenho o par ordenado 1 e menos 1, tá certo? Beleza. Agora eu vou substituir x por 4, tá certo? Então o que acontece? Pego a mesma equação, substituo x por 4, fica 4 vezes 4, que vai dar 16. 16 escrevo aqui do lado, que vai ficar negativo, né? Fica 1 menos 16, tá certo? Então vai ficar o seguinte, vai ficar aqui, y vai ficar igual a 1 menos 16 dá menos 15, o 3 passa dividindo, então eu vou ter que y é igual a menos 5, tá certo? Então pega esse menos 5 e trago para cá, então o par ordenado fica 4 e menos 5. 4 e menos 5. Beleza? Então a gente pega esses dois pares ordenados, localiza no plano cartesiano, então vou obter 2 pontos, né? Mas eu falto ainda discutir aqui a segunda equação, né? Tá certo? Ou seja, a segunda equação, qual vai ser a reta da segunda equação, né? Então é o seguinte, da mesma forma, escolho o valor para x, vou escolher 1 primeiramente, e vou calcular o valor de y, né? Tá certo? 12x mais 9y igual a 3. No lugar de x vem 1, ó. X eu escolhi 1, então no lugar de x vem 1. Então vai ficar 12 vezes 1 é 12, né? Igual a 9y mais 9y igual a 3. Esse 12 eu trago para cá, fica 3 menos 12. Então vai ficar 9y igual a menos 9, porque 3 menos 12 dá menos 9. Se eu pegar esse 9 e passar dividindo, fica menos 9 dividido por 9, que vai dar menos 1. Esse menos 1 eu trago para cá, tá certo? Então, o primeiro par ordenado da equação, ou seja, o primeiro ponto da equação, é o ponto que tem coordenadas 1 e menos 1. Ok? Vamos agora ao seguinte, vamos substituir x por 4. Não é? Então, se eu substituir x por 4, fica o seguinte, vai ficar 12 vezes 4, que dá 48. 48 mais 9y igual a 3. 9y vai ser igual a 3 menos 48, porque o 48 passa para cá subtraindo. 9y é igual a menos 45 dividido,
3 menos 48 dá menos 45, né? Então é o seguinte, esse 9 passa dividindo, fica menos 45 dividido por 9. Então y é igual a menos 5. Beleza? Esse menos 5 joga para cá. Então eu tenho aí o segundo par ordenado, que é 4 menos 5. Certo? Ok? Bom, aí veja só. Eu já discuti as duas equações. A primeira equação eu encontrei 2 pontos. A segunda equação também, tá certo? Tudo vai estar resumido aqui, ó. Ok? Então é o seguinte. Para a primeira equação eu encontrei os pontos 1 e menos 1, 4 e menos 5. Para a segunda equação, quando eu substituir x por determinados valores, eu encontrei x igual a 1 e y igual a menos 1. Ok? E x igual a 4 e y igual a menos 5. Perceba que os valores são exatamente iguais, né? Qual é a consequência disso? A consequência aqui, perceba o seguinte, vamos localizar primeiramente esse ponto aqui. 1 e menos 1. Então 1 no x, menos 1 no y, né? Então é o seguinte, se encontram aqui as duas retas, tá certo? A gente marca esse ponto. Aí depois, 4 e menos 5. 4 no x, menos 5 no y. Beleza? Se encontram aqui, não é? Então, se eu ligar esses dois pontos, passar uma reta por esses dois pontos, eu vou obter a reta da primeira equação. 4x mais 3 igual a 1, tá certo? Isso é a reta da primeira equação, ok? Bom, perceba que a reta da segunda equação vai ser exatamente em cima da primeira reta, né? Ou seja, porque os pontos são os mesmos, né? Certo? Então, primeiro ponto, quais são as coordenadas? 1 e menos 1. Então, 1 no x, menos 1 no y. Então, o ponto é aqui. De encontro é aqui. 4 e menos 5. Não é? 4 no x, menos 5 no y. O ponto de encontro é aqui. Então, aqui eu traçar os pontos que vai servir de suporte para traçar a reta da segunda equação. Não é? Então, traçando a reta aí da segunda equação, aqui é 12x mais 9y igual a 3. Tá certo? Eu tenho o seguinte, eu tenho que a reta da primeira equação, perceba, ficou embaixo da reta da segunda equação. Ou seja, em matemática a gente diz que as duas retas são coincidentes. Não é? Ou seja, falando o português coloquial, é uma reta em cima da outra, mas na verdade as retas são coincidentes. Elas passam pelo mesmo lugar, certo? Então é o seguinte, olha, quando as retas se cruzam, elas têm um único ponto em comum, não é? Mas quando as retas são uma em cima da outra, elas têm infinitos pontos em comum, certo? Então quer dizer o seguinte, quer dizer que esse sistema, não é? Ele vai ter infinitas soluções, é o chamado sistema possível e indeterminado, é o famoso SPI, certo? Então, recapitulando, retas concorrentes, SPD, retas coincidentes, SPI, certo? Beleza? Então vamos aí para o terceiro caso. Aqui eu tenho a equação 5x menos 2y igual a 10, menos 10x mais 4y igual a 3, tá certo? Primeira equação, tal, né? Aquela famosa tabelinha. Então, xy e xy, escolher valores para x, 0 é sempre bom, não é? Então aqui eu vou substituir x por 0, 5 vezes 0, menos 2y igual a 10. 0 multiplicado por qualquer número dá 0, né? Fica menos 2y igual a 10. Menos 2y igual a 10, cancelando 0, não é isso? Menos 2 passa dividindo, eu vou ter y igual a menos 5. Substitui aqui o par ordenado 0 menos 5, tá certo? Para a primeira equação. Para a primeira equação ainda, a gente vai escolher x igual a 4. 5x menos 2y igual a 10, substitui x por 4, isso vai dar 20, né? Aqui, ó, 5 vezes 4 é 20, pega esse 20 e joga para cá. Vai ficar 10 menos 20, que vai dar menos 10. Esse menos 2 joga aqui para baixo, fica menos 10 dividido por menos 2. E o y dá 5. Pega esse 5 e coloca aqui, tá certo? Então, obtém um par ordenado 4, 5. Beleza? Isso para a primeira equação. Vamos para a segunda. Segunda equação. Então, é o seguinte. Tabelinha, não é? Escolha o valor para x, escolha 0 novamente, que é um bom valor. Substitua aqui, ó. Vai ficar menos 10 vezes 0, que vai dar 0. Aí vai sobrar 4y igual a 3. Se eu pegar esse 4 passa dividindo, vai ficar menos 3 quartos, menos 3 quartos. Esse menos 3 quartos, se a gente dividir, dá 0,75. Eu não vou dividir, vou deixar assim, tá certo? Uma fração é um número mais bonito do que um número decimal, então vou deixar dessa maneira. Eu tenho um par ordenado 0 e 3 quartos, tá certo?
Então, 0 e 3/4. Vamos agora substituir o x por 2. Então, vai ficar o seguinte, menos 2 aqui, vai entrar no lugar do x, vai entrar 2, vai ficar menos 20. Vou jogar para cá, esse menos 20 fica positivo, aí vai dar 23, não é? O 4 eu passo para cá, aí fica, o 4 eu passo dividindo, fica 23 dividido por 4, certo? Vamos pensar o seguinte, 20 dividido por 4 dá 5, né? O número é 23, 20 dividido por 4 dá 5. 24, que é maior do que isso aqui, dividido por 4 dá 6. Então quer dizer que esse número aqui, olha, essa divisão está entre 5 e 6. Está entre 5 e 6, beleza? Na verdade, isso aí vai ser 5,75. Vai estar mais próximo de 24, tá certo? Então, vou jogar para cá, olha, da mesma forma como está aqui. 23/4. Né? Então, eu tenho agora o par ordenado 2 e 23/4. Né? Então, perceba que eu já tenho os dois pares ordenados, olha. Aliás, os dois pontos da primeira reta e os dois pontos da segunda reta, tá certo? Vou jogar aqui no plano cartesiano, o primeiro ponto é 0 e menos 5. Então, uma reta passando por 0 aqui e passando outra por menos 5 aqui, tá certo? Se encontram aqui. Marquei, né? Segundo ponto, 4 e 5. Uma reta passando por 4 aqui, um x, e 5 no y. 5 no y é aqui, ok? Beleza. Então, vão se encontrar aqui, a gente marca com um ponto, beleza. Traçar a reta, agora eu apago as retas e os pontos suporte, né? Beleza. Vamos agora para a segunda equação. Qual é a reta da segunda equação? 0 e menos 3/4, né? 0 no x eu sei que é aqui, menos 3/4 eu falei o seguinte, é 0,75, né? Ou seja, vai estar aqui, nesse espaço, né? Mas vai ficar muito mais próximo do 1, porque é 0,75. Então aqui, exatamente aqui, tá certo? Então essas retas se encontram aqui, ó. A reta passando por x e a reta passando por y, se encontram aqui, certo? Pontinho azul, né, para localizar aí, para servir como suporte para a segunda reta, a reta da segunda equação. Aí agora uma reta passando por 2 em x, tá certo aqui, ó, e 23/4 em y. Veja o que eu falei, isso é 5,75. 5,75 é aqui, é entre 5 e 6, bem mais próximo do 6, tá certo? Exatamente aqui. Então marquei aqui, tracei a reta da segunda equação, né? Vou apagar as retas suportes. Percebam que essas retas, elas nem se cruzam, nem são coincidentes, não é uma em cima da outra. As retas são independentes, né? Elas são diferentes, tá certo? Elas são não coincidentes. Então quer dizer o seguinte, quer dizer que esse sistema, evidentemente, ele não tem solução, tá certo? As retas nem se cruzam, nem são coincidentes. Então, se as retas são paralelas, quer dizer que o sistema ele é sistema impossível, ele é um SI. Então, sistema impossível, ok? Então, só recapitulando, a gente viu os 3 casos de classificação de um sistema através do plano cartesiano: retas concorrentes, SPD, retas coincidentes, SPI, retas paralelas, SI, certo? Ok? Então, para encerrar, a gente vai fazer um exercício, tá certo? Nesse caso aqui, ó, referente à primeira parte da teoria, você vai pegar esses sistemas e vai escrever como equação matricial. Você não tem nenhuma conta a fazer, é só pegar o sistema e escrever como equação matricial, tá certo? Aquela equação A vezes x igual a B, ok? Beleza? Nesse outro, olha, você vai fazer exatamente o que eu fiz agora. Você vai pegar esses 4 sistemas e vai representá-lo geometricamente e em seguida você vai classificá-lo. Então, você pega o primeiro sistema, representa geometricamente. Se aparecerem retas assim, concorrentes, é SPD. Se aparecer retas coincidentes, uma em cima da outra, é SPI. Se aparecer retas paralelas, é SI. Tá certo? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Ok? Então, até a próxima.